Olá pessoal, meu nome é Paul Feb, sejam bem-vindos ao canal Música 50 Mais. Nesse canal aqui eu criei para ter a liberdade de falar sobre todos os aspectos musicais da minha vida, minhas histórias, minhas vitórias, minhas derrotas, a minha banda de rock, o meu trabalho de bossa nova, ah, os trabalhos que eu já fiz aqui no Canadá, as coisas que eu já fiz. Eu tava utilizando o meu canal oficial, ProFab, para fazer isso, mas não deu muito certo porque o YouTube ainda não entende que a gente pode falar de dois assuntos ao mesmo tempo no mesmo canal, né? Então eu tenho que aprender a jogar o jogo. E assim eu fiz. Então eu criei esse aqui e como eu acabei de completar 50 anos, eu tenho muito essa questão. Hoje em dia, uma das coisas que mais me incomoda é o tempo que eu perdi. Né? Eu perdi assim 15 anos de música. Eu parei por 15 anos de me dedicar à música e eu estou pagando preço por isso. Então eu criei esse canal aqui para dividir com vocês esses meus desafios, né, com relação a, ao que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que aprender, a parte de business, a parte de marketing, lidar com o tempo, né? Inclusive eu vou aproveitar esse vídeo aqui, ainda estou na fase introdutória do canal. Eu vou contar para vocês aqui um pouquinho da minha história. Eu lancei 3 discos de 2006 a 2010, CDs mesmo ainda, numa época que a internet ainda não era o que é hoje. Esses discos venderam bem no Japão e eu não consegui tocar no Japão, me apresentar no Japão, porque eu sempre fui muito solitário, assim. Eu não faço parte da galerinha, nunca fiz, né? Inclusive, é, ao mesmo tempo que hoje em dia eu sou apaixonado, né? Tom Jobim é uma das minhas referências musicais, né? Ele, Paul McCartney e o John Williams, o compositor de trilhas, são três nortes assim na minha vida musicais, sempre foram. Eu tinha horror de gravar cover de bossa nova. Então eu sempre tive essa coisa dentro de mim de lançar música original. E assim eu fiz, né? Só que eu não consegui me apresentar. Porque eu não tinha ninguém. No Japão você tem que ter um patrocinador e tal. E eu não tinha. Acabou que eu não consegui seguir em frente com a carreira e fiquei muito deprimido, assim, com raiva da música. Não soube lidar com isso e parei. Definitivamente. Em 2020 me mudei para o Canadá. 1 ano e meio de Canadá, trabalhando em outras coisas. Eu fiz uma autoanálise e falei assim, cara, eu não vim aqui para fazer isso que eu tô fazendo hoje e eu tenho que voltar para música porque eu acho que essa é a minha missão na vida. E assim eu fiz. Então, a partir de então, meio de 2024, eu comecei a me dedicar exclusivamente a isso, a retomar a minha carreira, regravar as minhas músicas, lançar e tal, tal. Só que aprendendo com os meus gurus musicais, eu vou falar deles em outros vídeos, são pessoas aqui, principalmente gringo, né, que eles têm outra cabeça, cara. É muito diferente da do brasileiro e muito diferente da minha, né, eu posso dizer, mas do brasileiro em geral. E eu aprendi muito com eles, principalmente essa estratégia de lançamento. Quando eu voltei, eu lancei um álbum de cara, fiz uma grande uma besteira, mas hoje em dia eu já estou fazendo a coisa da maneira certa. E, enfim, fui aprendendo e fui fazendo, né? E só que tem um problema. Eles dizem que o algoritmo do Spotify hoje em dia, você tem que, é igual ao YouTube, né? Você tem que saber lidar com ele. Não adianta que você não vai vencê-lo. Você se adapta a como ele é. E o ideal é você lançar uma música de em torno de 6 semanas, né? Aí eu fico pensando assim, cara, 6 semanas é 1 mês e meio, né? Então eu vou acabar lançando aí, cara, 8 músicas, né? 9, na melhor das hipóteses, por ano. E, cara, só naqueles meus CDs que eu falei pra vocês, eu tenho 33 músicas. Dessas eu já lancei boa parte hoje. Mas eu tenho muita música. E eu componho demais. Então eu já tenho muita coisa para ser lançada. E, cara, 9 músicas por mês, por ano, desculpe, significa em 10 anos 90 músicas. Para mim isso é muito pouco. Eu quero
eu quero, pô, chegar pelo menos na quantidade. Na qualidade eu acho que eu não vou chegar, mas na quantidade, quer dizer, não, acho não, eu espero que eu chegue, né? Mas eu não sei se eu vou chegar, isso é uma incógnita. Agora, o que, que eu posso controlar? É a quantidade de músicas que eu faço. Então, e insistir, né? Persistir na qualidade, né? É a persistência, a cara de pau e a prática. Então eu estou sempre praticando, estou sempre tentando melhorar, então eu acredito que isso vai acontecer. Mas a quantidade de músicas eu posso controlar mais facilmente, eu posso lançar mais músicas de maneira mais regular e melhorar essa questão. E meus ídolos, cara, lançaram, pô, pega Noel Rosa, o cara viveu 27 anos, 23 anos, sei lá, e lançou 300 músicas. Tom Jobim, 400 músicas. Vinícius de Moraes, 700 músicas. Eu quero chegar nesse nível aí, pô. Eu quero terminar minha vida com 400 músicas, 500 músicas feitas, né? E eu preciso, para isso, retomar o tempo perdido. Né? E você lançar 9 músicas por ano não dá certo. Não dá, não tem como fazer, porque para eu atingir um número desse seriam muitos anos, e aí é realmente contar demais com a sorte. Mas o que eu posso fazer é tentar lançar mais por ano, né? Então o POFEB, eu decidi que eu vou lançar uma por mês. Eles dizem que é de 4 a 6 semanas, né? De 4 a 8 semanas, que é o ideal para o algoritmo do Spotify. Eu decidi lançar uma a cada 4, né? E assim eu tenho feito. E lançar sempre um álbum no fim do ano, que é o que eu já fiz ano passado e vou fazer de novo esse ano, se Deus quiser. E só que aí são 12 músicas por ano, 120 músicas em 10 anos. Para mim ainda é pouco, né? As alternativas que eu tinha era lançar mais e arriscar ferrar com o algoritmo do Spotify, porque se você começar a lançar muita música, ele vai esperar que você lance muita música. É igual o YouTube, cara. Se você lança vídeo toda semana, ele espera que você lance esse vídeo. Se você lança todo dia e você parar de lançar, de repente vai dar uma degringolar ali o seu canal. Então eu decidi ter esse ritmo de uma por mês, mas eu quero lançar mais músicas. Então a solução que eu arrumei foi criar um novo artista e me associar o POFEB a esse artista. Então assim eu fiz. Vou até mostrar para vocês aqui, vou mudar a câmera aqui, mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o POFEB, ó, no Spotify. Eu vou sempre usar o Spotify como o exemplo, porque para mim é o melhor aplicativo, o melhor sistema de descoberta de música hoje em dia. Eu considero ele uma mega rádio, né? É uma super rádio em que a sua música atinge exatamente as pessoas, pelo menos as melhores pessoas que ela poderia atingir. E eu criei esse artista aqui, chamado Ipanema Paradox, né? É um nome até engraçado, porque realmente é um paradoxo. Eu tô cantando. E aqui a ideia aqui é o seguinte: eu gosto de música, eu gosto muito de música pop, gosto de todas essas músicas famosas aí. Eu tenho minha banda de rock e pop, então eu gosto de música pop. Sempre escutei desde pequeno, aprecio. E eu resolvi lançar músicas hit pop em bossa nova. Até inspirado pelo que tem por aí, porque o que mais tem, se você botar bossa nova aí no Spotify, só vai vir cover de música conhecida e versões de clássicos da bossa nova, né? Eu falei, cara, vou fazer o meu também aqui, e criei aqui o Ipanema Paradox, gravei She Loves You dos Beatles e You Are The One do A-ha, em versão bossa nova. Do meu tipo de versão, né, eu uso muito vocal e tal, e se você entrar aqui na música, ó, ela vai começar a tocar. She loves you. Para de tocar. Você vê que eu tô aqui, ó. O artista é Ipanema Paradox, mas o artista convidado é o POFEB, que sou eu que canto, né? Então agora o Spotify já entende que nós estamos ligados. Isso é muito importante. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu aprendi com esses caras, com esses gurus aí, que eu não fazia a menor ideia, né? Não fazia a menor ideia de que isso acontecia. Então é aquela coisa, como se você fizesse a maré subir, né? A maré subir,
sobe todo mundo, um ajuda o outro, né? E então com o Ipanema Paradox eu posso lançar uma música por mês e o PoFab por mês. Só que na realidade eu estou lançando 2 músicas por mês, né? Então já seriam 24 músicas por ano em 10 anos, 240. Já melhora, né? Para mim já está melhor. Não é o ideal ainda, mas já está melhor. Mas não é ideal por quê? Para um artista, um garoto novo, tá lindo. Para mim não, né? Porque eu tenho que recuperar esses 15 anos que eu perdi. Então eu agora estou pensando em criar um terceiro artista em que através dele eu vou lançar clássicos da bossa nova, num arranjo mais simples, mais voz e violão, mais inspirado em João Gilberto, e vou cantar só esses clássicos. Inclusive dá para lançar mais músicas. Então, se eu seguir a mesma regra dos outros 2, eu conseguirei lançar 36 músicas por ano. Pode ser que eu consiga lançar até 40 por ano. 40 por ano são 400 músicas em 10 anos. Aí já fica mais bonito, né? Então, a maneira que eu arrumei de compensar e sem danificar o algoritmo do Spotify, porque eu vou estar como artista convidado. O PoFab, que é o meu trabalho principal, vai estar como artista convidado. Vou mudar a câmera aqui. Então, ele não vai estar atrapalhando o meu algoritmo. Ele simplesmente vai estar me subindo junto com as outras coisas. E quem sabe se os outros também não fazem um sucesso razoável. E aí, em potencial, eu posso ter 3 artistas com uma quantidade legal de streams que já pode estar me dando uma renda razoável, que é o meu objetivo, né? O meu grande objetivo é criar ativos que me deem dinheiro, né, quando eu estiver dormindo, e a música é um deles. Só que a gente precisa de muito, né? Para você ganhar dinheiro nessa área, você precisa de muito. Então eu preciso de quantidade. E como ter essa quantidade sem perder a qualidade é que é o grande lance. E a solução que eu arrumei neste momento foi essa: criar outros projetos e me associar, o principal, o PoFab, o cantor principal, a eles. Tá bom, gente? Um abraço, até o próximo vídeo.